Saúdo a todos com a paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, hoje, dia 7 de julho de 2020, estamos reunidos aqui, eu, pastor Ayrton Vitorino da Silva, juntamente com minha esposa Maria da Silva e o Ariel, para oferecer a Deus este culto doméstico, esse culto de gratidão, de ação de graças ao Senhor, por Ele ter nos guardado, por Ele ter nos dado vitória, nos ter concedido este ar que respiramos. Louvamos ao Senhor por isso. Portanto, quero começar com uma oração, pedindo ao Senhor para abençoar todos que estão chegando em rede social com a gente e que ainda vai chegar, que vai visualizar, que vai também, que estarão compartilhando esta live. Vamos estar orando ao Senhor e agradecemos a Deus pela vida da Tailine Souza, que está sempre compartilhando, pela vida do presbítero Dinael, pela vida da irmã Juliana, pela vida de todos vocês que vão estar chegando. E nessa oração eu quero orar em favor de todos que aniversariaram no mês de junho e de julho. Inclusive no mês de junho eu sou uma dessas pessoas que aniversariou, que completou 71 anos de idade, e quero, em nome do Moisés, filho do presbítero Valdeci, que aniversariou, e em seu nome, Moisés, eu quero cumprimentar todos os aniversariantes, levando a eles a minha prece direcionada a Jesus, que os abençoe, glória a Deus, que os abençoe, que dê vitória a todos os aniversariantes. E aproveitando-me da oportunidade, presbítero Valdeci, irmã Maria das Graças, essa família maravilhosa, essa família que sempre tem somado na obra de Deus, o nosso abraço. Oremos ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, e eu oro, Senhor, em favor de todos que vão estar em rede, os que estão em rede, os que estão compartilhando, os que estão interagindo, Senhor, neste culto doméstico, neste culto que reunimos aqui 3 pessoas, Senhor. Sei que o Senhor está no meio para receber a nossa oração, os nossos louvores, a nossa gratidão ao Senhor pela vida. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos cantar hoje o hino de número 467 e o hino de número também 107 no final. Nós vamos iniciar com 467 da nossa harpa cristã e o hino de número 107 no final desta live. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que Deus colocou em meu coração ontem à noite, e eu orei ao Senhor pedindo a Ele uma direção, falando sobre o impacto entre a fé e a dúvida. O impacto entre a fé e a dúvida. O vocábulo impacto, ele está entre os substantivos. O que está entre os substantivos de impacto é impressão muito forte, e no sentido figurado é efeito muito forte. Então, o efeito muito forte que é entre fé e dúvida é muito importante. E quando nós discorremos sobre este assunto, daqui a pouco nós vamos falar sobre João Batista. João Batista, por que ele vai chamar João Batista? Porque há uma versão que diz João o Batista, ou então João aquele que batizava. Então por isso que ele era chamado de João Batista. João Batista porque ele batizava. O nome dele, na verdade, era João. Nome Batista porque batizava. E então vamos pegar a vida dele como um exemplo. E nós vivemos
numa dificuldade muito grande, porque fé e dúvida se opõem. A dúvida, há momento que ela se coloca ao mesmo nível da fé, ou seja, ela opõe a fé, ela contrasta a fé, ou se coloca em uma posição de nível. E aí que vem aquela questão: ou temos fé e deixamos de lado a dúvida, ou ficamos com a dúvida e a fé fica sem efeito. Portanto, que o Senhor nos abençoe, que a dúvida ela não vem operar na nossa vida e que sempre possamos vencer essa dúvida. A dúvida normalmente é inerente do ser humano. O ser humano é um ser duvidoso, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, através das suas ações em nossa vida, gera cada dia mais fé. Portanto, tenhamos fé, tenhamos confiança que a nossa posição não seja abalada pela dúvida que sempre contrasta a fé. Sempre contrasta a fé. Nós vamos estar diante desse texto que vamos ler, que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 29 a 36, nós vamos falar sobre a narração de Lucas também, de Marcos, sobre João Batista. Vamos falar também um pouco o que Lucas falou de João Batista e vamos falar também sobre Mateus, o que Mateus narrou sobre João Batista. E é um tema muito interessante, porque ele não se encontra somente nos evangelhos sinóticos, ou seja, de mesmo parecer, que é Mateus, Marcos, Lucas, mas João, ele também é narrado no Evangelho segundo São João. Portanto, nós vamos hoje estar diante desse texto tão maravilhoso. Então, oramos ao Senhor e cremos que o Senhor Jesus vai estar nos abençoando, recebendo a nossa ação de graças a Ele, a nossa gratidão a Ele pela vida, pela proteção, pela sobrevivência nessa pandemia que está assustando muita gente, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus disse assim, olha, sem Ele, João falou que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Ele é Senhor. Portanto, após a ressurreição, Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a nossa confiança está no Senhor. Não abramos mão da nossa fé em Jesus Cristo. É nele que temos a vitória. Então, nós vamos cantar o hino de número 467. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Irmãos, vamos confiar, vamos depositar nossa confiança, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando, como tem nos guardado até aqui. Nós estamos felizes, porque o Senhor está nos guardando, nos livrando de todo mal. Que Deus abençoe Moisés, que aniversariou, muitos que estão aniversariando. Que Deus dê muitos anos de vida, paz, alegria. Que o Senhor continue abençoando, no nome de Jesus. Também eu quero pedir a todos que estão conosco, que orem em favor da minha irmã, ela não está passando bem, mas que Jesus possa dar ela saúde, possa dar ela vitória, que o Senhor possa guardar a todos no nome de Jesus. A minha neta, Rutiele, o meu bisneto, que Deus possa dar a eles vitória, guardando o Flávio, que Deus possa te guardar no serviço, aonde você estiver, Deus possa estar guardando
e livrando de todo mal, no nome de Jesus. Os meus filhos, que Deus os abençoe. Eu creio que nesta hora o Enéas também está nos assistindo, ali, Pedro, Samuel, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Josué, Oséias, eu não sei se eles estão conosco assistindo o nosso culto de louvor ao nosso Deus, mas que Deus possa abençoar todos vocês no nome de Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quero também mandar um abraço para o diácono Márcio e Maniltinha, esse casal que sempre tem ajudado com todas as forças na obra santa de nosso amado e Salvador Jesus. Vamos ao texto que vamos ler. O impacto entre a fé e a dúvida. Quero, enquanto vocês abrem as suas Bíblias, em João capítulo 1, versículo 29 em diante, até o 36, eu quero mandar um abraço para o presbítero Tarcísio, um grande ajudador na obra missionária. Jesus te abençoe, você e toda a sua família, irmã Márcia, toda a família.
João capítulo 1, versículo de número 29 até o versículo de número 36. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez e dois os seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu gostaria de ler também Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz assim, versículo 1 até o versículo de número 12. Diz o texto: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando, desatar a correia das suas alparcas. Eu, na verdade, tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, eis que viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Meus queridos irmãos, vocês que estão em rede social com a gente, veja que, segundo o evangelista São Lucas, Jesus, ou seja, o evangelista São Lucas, ele narra aqui no capítulo 1, em versículo 80, no capítulo 1, você vai ver, Lucas vai descrever como foi a promessa da vinda de João Batista, cumprindo em Zacarias e em Isabel, que todos eles eram de idade avançada, e além de idade avançada, Isabel ela era estéril. E você lendo todo o capítulo 1, você vai entender essa narrativa do nascimento de João Batista, que foi uma coisa muito linda. E algo que me chama a atenção, que João Batista fala que ele foi antes dele, mas na verdade quem nasceu primeiro foi João Batista. E o único contato que Jesus teve com João Batista até esse episódio do batismo foi quando Maria, sendo anunciada pelo anjo a gestação de Jesus, ela foi visitar Isabel. E ao visitar Isabel, quando ela saúda, diz o texto, mesmo capítulo 1 do
Evangelho segundo São Lucas, a criança salta, o João Batista salta, João salta no ventre de Isabel. É muito importante isso, a gente pode ler em Lucas, no capítulo 1, versículo 41 até o 44. Veja aqui, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Isabel falando com Maria, que bendito era o fruto do ventre dela, do ventre de Maria, e de onde me provém isto a mim, que vem visitar-me a mãe do meu Senhor? Que venha visitar-me a mãe de meu Senhor. Então, falando de Jesus, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. Então, esse foi o contato que Jesus teve com João antes do batismo, foi essa questão. Jesus no ventre de Maria e João no ventre de Isabel. E João salta de alegria e Isabel fala de Maria, a mãe do Salvador dela. Algo de maravilhoso. Isso é divina revelação, isso é coisa linda demais das Escrituras. Quando nós vemos em Mateus, no capítulo 2, versículo 22, diz o texto: e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia e em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou na cidade por nome de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então Jesus é chamado de Galileu porque foi criada a região da Galileia, e enquanto na região da Galileia, Jesus ele habitou na cidade de Nazaré, por isso ele é chamado Galileu e é chamado também Jesus o Nazareno. E veja que em Lucas disse que João ele foi criado no deserto até o dia de mostrar-se a Israel. Ele se mostrou a Israel justamente quando surgiu a notícia. Só tem um moço batizando lá no Jordão, tem um moço que está batizando lá em Jordão. E eles foram até a João perguntar: quem é você? Quem é você? E ele dizia: eu sou voz o que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Essa foi a missão de João Batista. E algo que me chama a atenção de João, ou para João, é que ele não chegou a ver Jesus com a sua visão física, mas somente pela saudação ele saltou no ventre de Isabel. E quando já começa a se manifestar ao público, batizando as pessoas, preparando o caminho do Senhor, o voz do que clama no deserto, fazendo esse trabalho tão magnífico, preparando os corações para o Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus queridos, o que me chama a atenção que ao ver Jesus no meio da multidão, ele declara: eis aí o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mim. Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, primeiro do que João. Ele tinha essa revelação, Deus já tinha mostrado para ele, e ele declara: eu não conhecia, mas quem me mandou batizar, então ele me mostrou que haveria um sinal no céu, que quando chegasse a ele, Jesus Cristo, para ser batizado, Jesus chamado Cristo, Jesus Cristo, quando chega, então ele viu o sinal do céu. Algo que me chama a atenção, gente, como que é a manifestação de Deus?
ouviu-se uma voz do céu. Então, no céu, ouviu-se uma voz, do céu ouviu-se uma voz. E o Espírito desceu em forma corpórea, uma voz do céu, forma corpórea de uma pomba representando o Espírito Santo, e Jesus ali. Então, Jesus repousa, ou seja, ali repousa sobre ele o Espírito Santo. E João declara aqui mais uma vez, no capítulo 1, versículo 33, segundo escreveu o apóstolo São João, ele declara outra vez: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar, e disse que sobre aquele que vir exercer o Espírito e repousar, este que batiza com o Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo em pleno século 21, século da sabedoria, o século da tecnologia, o século do conhecimento esplendidamente multiplicado. Mas olha, o batismo com o Espírito Santo ainda está em vigor. Jesus batiza crente com o Espírito Santo. Aquele que crê, Jesus batiza. E João declarou: este é o que batiza com o Espírito Santo. Ele disse assim: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Veja que nós estamos falando aqui de fé, de convicção, de certeza. João expressando toda a sua convicção, toda a sua certeza, a sua certeza que Jesus Cristo, que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que traria transformação. Mas olha, pouco tempo depois veio para João o momento da dúvida. Inclusive, nós encontramos o evangelista São Lucas narrando. Eu admiro muito o Evangelho segundo São Lucas, porque ele procurou minuciosamente trazer todas as coisas em mínimos detalhes. Veja que o que Lucas descreve aqui, Lucas 7, 19 até o 23, e João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista aos cegos. Respondeu então Jesus, disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não escandalizar. Aleluia! Veja que João, um homem cheio de fé, cheio de convicção, cheio de certeza, mas quando as coisas parecem que não vai bem, parece que tudo vai para o contraditório, porque João Batista havia pregado para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. É como se João estivesse dizendo: não te é lícito adulterar Herodes. E Herodes, cheio da sua fúria, prende João, João na cadeia, preso. Eu fico pensando assim, João naquele isolamento social, há momento que a gente pensa, irmãos, e começa a comparar. É coisa gostosa estarmos na igreja glorificando a Jesus, falando profecias, mensagens animadoras, mensagens carismáticas, mas quando às vezes o templo fechado, vamos procurar outras coisas às vezes
que afetam a vida espiritual da gente, e vamos procurar atender o nosso egoísmo, atender as nossas próprias vontades, concupiscências da carne. Mas olha, é neste momento social de isolamento que nós temos que provar que somos crentes, que somos fiéis e que anunciemos que Jesus é o Salvador. Temos que demonstrar a nossa convicção, e João perde a convicção. João Batista, João o Batista, o João o que batizava, João o que anunciava, a voz o que clama do deserto, que diz: é esse o Cordeiro. Ele chama um dos seus discípulos: vai lá, pergunta para Jesus se é Ele mesmo. Irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe e que não podemos ceder ao momento de dúvida na nossa vida. Sabemos que a dúvida é algo inerente do ser humano, que está sempre aí: vou, não vou, faço, não faço, respondo, não respondo, tomo essa decisão ou não tomo essa decisão. O ser humano é cheio de dúvida, mas o Senhor, Ele traz em nosso coração uma certeza, Ele fala com a gente. Jesus não precisou de provar para João que era Ele mesmo. João disse: olha o que eu estou fazendo, João. Lembra, João, lembra. Veja que o Senhor nosso Deus, Ele não precisa provar que Ele é. Os feitos dele provam o que Ele é. Os feitos dele provam que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Não nos cederemos, não, às dúvidas que às vezes flui na nossa vida, no nosso coração, mas no nome de Jesus, a fé tem que prevalecer. Veja aqui em Mateus capítulo 11, versículo 2 até o versículo número 6. O texto diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E veja que o versículo número 6, bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim, bem-aventurado é aquele que não se deixar ser levado pela dúvida, pela incerteza. Que, irmãos, o Senhor Jesus nos abençoe, que possamos confiar mais a sua palavra. Veja que, pelo menos diante de centenas de frases de John Bunyan, que muitos conhecem, que aquele o autor do livro O Peregrino, nós encontramos, não vou dizer no livro do Peregrino, mas vou dizer um apude de Champlin, que citando algumas das frases, ou dezenas de frases de John Bunyan, ele diz assim, duas delas eu quero citar: a fé confia na palavra de Deus. Olha o que John Bunyan diz: a fé confia na palavra de Deus, mas a incredulidade põe em dúvida a certeza da mesma. A outra frase de John Bunyan diz assim: a fé põe crédito na palavra, porque ela é verdadeira, mas a incredulidade dela duvida, porque é verdadeira. Veja aqui, dúvida e fé. Então, fica em nível e contrabalanceia, e a gente vê este grande impacto que às vezes nós temos diante de uma situação e outra. Nós vemos aquele que em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 6, na versão fácil de ler da Editora Bíblica Internacional, versão VFL, versão fácil de ler.
nessa versão diz assim: feliz é aquele que não vê dificuldade de me aceitar. Então, o versículo 6 da nossa versão, ou na versão revista e corrigida, a versão muito conhecida por nós e às vezes usada, é bem-aventurado, é aquele que não escandalizar em mim. Mas na VFL, diz assim, na versão fácil de ler, que diz assim: feliz é aquele que não vê dificuldade em me aceitar. Aleluia! Eu fico pensando diante da situação, quanta gente tem dificuldade de aceitar Jesus. Quanta gente tem dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Quanta gente que tem dificuldade de aceitar a verdade. Porque a fé, como disse John Bunyan, que a fé confia em Deus, mas a incredulidade põe em dúvida a certeza da mesma. Então, muitos, às vezes, prefere colocar em nível máximo na vida a dúvida. Mas, meus queridos irmãos, nós colocamos em nível máximo na nossa vida a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Não podemos duvidar da existência de Deus, crer que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Feliz é aquele que não vê dificuldade em me aceitar. Essa é a versão da VFL. Então, nós não podemos ter dificuldade de aceitar Jesus diante das situações. Jesus só vai resolver para mim, Jesus só vai dar vitória. Ah, mas eu não vejo perspectiva de vitória. Se você não vê, mas eu vejo. Se alguém não... Tem gente que crê, prega a palavra, mas duvida. Porque os atos não conferem, os atos da vida não conferem. Duvida pelas suas ações. Mas nós precisamos colocar em ação a nossa fé, ter certeza que Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Veja que algo que me chama muita atenção ao ler essa palavra, no pouco tempo que eu tive hoje, eu aproveitei o pouco tempo lendo a palavra e veja que como que Jesus testifica de João. No capítulo 11, versículo 7, e partindo eles, começou João a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente são nas casas dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparaste diante de mim, diante de ti, digo, o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. João, ele apresentava como voz o que clama no deserto. Ele se apresentava simplesmente como uma voz. E Jesus apresenta ele como mais do que um profeta. Apresenta ele como anjo. Apresenta ele também que de mulher que ele nasceu, não existe alguém maior do que ele. E que o menor no reino de Deus, é maior do que ele. Veja aqui a grandiosidade que o Senhor coloca aqueles que creem nele, ainda que na fragilidade da vida, ainda que impactado entre a fé e a dúvida, diante de uma situação de incertezas. E então João chegou a estar nessa situação, aquele homem que com toda convicção de fé: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que batiza com o Espírito Santo e depois
faz uma pergunta. No momento difícil, de mais profundidade melancólica da sua vida, ele manda perguntar: és tu mesmo, Senhor? Ou vamos esperar outro? Meus queridos, nisso nós vimos esse impacto da fragilidade que é a vida humana. Mas olha, tenha certeza disso, que não podemos abrir mão da nossa fé em Jesus. Confessamos a Ele as nossas fraquezas, nossa fragilidade. No momento da oração, quantas vezes a gente dobra o joelho para orar ao Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele ouve as nossas orações, sabendo que Ele responde, e somos tomados profundamente de dúvida, somos tomados profundamente, será que vai acontecer mesmo? Mas olha, o Senhor está te vendo, o Senhor está nos vendo, Ele sabe a nossa fragilidade humana, Ele sabe que somos carentes dEle, Ele sabe que precisamos da ajuda dEle. Confia no Senhor com todas as suas forças que puder, confia no Senhor, porque sei que Ele vai estar dando vitória a cada um de nós, porque nós cremos em Jesus, um dia fomos alcançados por Jesus, e agora não podemos de forma alguma abrir mão dessa fé, abrir mão dessa força que tivemos até aqui, de estar na presença do Senhor. Voltando ao texto, feliz é aquele que não vê dificuldade em receber Jesus, em aceitar Jesus, diante das situações. Nós podemos dizer agora: vem Jesus, eu aceito o Senhor no meu lar, eu aceito o Senhor na minha vida, eu aceito o Senhor nos meus problemas, eu aceito o Senhor nas minhas dificuldades. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, o vocábulo escândalo, talvez alguém pense: o fulano escandalizou, ele quebrou as regras, ele extrapolou, ele não obedece mais, ele escandalizou. Mas como sinônimo de escândalo, a gente vê a palavra melindre. Então, muita gente se melindra: não é difícil, não dá para a gente seguir a Jesus, não dá para a gente continuar a ser crente, não dá para a gente continuar a ser contribuinte, não dá. E começa tantas coisas que às vezes levam para um caminho errado, um caminho tortuoso, porque o homem é aquilo que ele pensa. Portanto, vamos pensar nas coisas de Deus, vamos pensar nas coisas celestiais. Quando a dúvida vem, fale com Jesus. Jesus, estou em dúvida. E quando você fala para Jesus assim, Jesus te compreende, e Ele mostra para você o que Ele faz. Ele mostra para mim o que Ele faz. Não podemos, de forma alguma, abrir mão da nossa crença em Jesus Cristo, da nossa crença na santa e gloriosa Palavra de Deus. E antes de nós terminarmos, que estaremos terminando com oração, nós iremos cantar o hino de número 107 da nossa harpa cristã. É um hino que, nesse louvor, eu estarei falando com Jesus, você vai estar falando com Jesus. O hino de número 107, que declara a nossa firmeza em Jesus Cristo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Então estaremos declarando a Jesus a nossa firmeza, a nossa convicção. Eu não sei qual é o seu estado que você está, se é no estado melancólico, se é no estado, quem sabe, fleumático, quem sabe num estado de muita alegria, de muitas certezas. Nós devemos aceitar Jesus nos momentos da nossa alegria, no momento da nossa certeza, que parece estar tudo bem, mas no momento que parece que não está bem, não podemos abrir mão de Jesus Cristo na nossa vida. Vamos cantar.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades em me assolar. Pelo Verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Vamos estar orando, crendo que Jesus vai estar nos abençoando. Estamos firmes nas promessas dele. Jesus veio para salvar, veio para curar e batizar com o Espírito Santo. Não vamos abrir mão da nossa vitória, no nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, eu oro por toda a minha família. Abençoa meus filhos, meus netos, minhas netas, minhas noras. Abençoa, Senhor, neste momento especialmente a Fiinha, Senhor, que sempre tem participado dessas lives, adorando ao Senhor juntamente com a gente. Ela se encontra enferma, Senhor Jesus. Mas em teu nome eu repreendo essa enfermidade. Eu repreendo, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa todos os que estão em rede com a gente, os que estão compartilhando, Jesus. João Paulo Rios, dê ele vitória, um grande compartilhador das lives. Pastor Geraldo Cremente, toda a família. Abençoa todos aqueles que vão visualizar, meu Deus. Que ao visualizar, eles possam sentir a tua presença. Meu Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu posso sorrir, porque sei que o Senhor nos ama. Sei que o Senhor cuida de nós.
Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?